Eu me chamo Leremis, nasci dia 21 de setembro de 45, em Cordeirópolis, na rua Carlos Gomes. Lá eu fiquei até meus 16 anos. Estudei na escola Levi até o 4º ano e depois, quando eu completei 12 anos, eu comecei a ser babá de crianças que tinham ali por perto da minha casa. Aí, com 14, eu fui para Escolha de Café, fui para uma malharia que tinha aqui em Cordeirópolis, aí fui para Torção Cordeiro. Fiquei lá um tempo e fui para Torção Sanches, onde eu fiquei 10 anos. Nesses 10 anos, eu me mudei para Avenida, continuei a trabalhando na Torção Sanches e depois eu me casei em 72. Me casei em 72, em 74 eu tive minhas filhas, aí parei de trabalhar por um tempo para cuidar delas. Quando foi ali a gente conseguiu acertar a vidinha delas, elas já estavam com 6 anos. Teve concurso para a creche, a primeira creche de Cordeirópolis, onde o prefeito era o Elias. Aí passei e fui trabalhar lá, um lugar muito acolhedor, onde nossa diretora era a Lia Morelli. E ali se formou a creche com 100 crianças já de início e crianças até 10 anos, onde a gente aprendeu e ensinou. Aprendemos muito com eles e eles com a gente. A equipe minha era eu, a dona Ana Passos, a Valentina Paiola, a Isabel Tamiaso, a Maria Luísa Módulo, a Lourdes Pote, a Marina, a Cida, que era também enfermeira, e a gente formou uma equipe muito unida. A gente era quase assim uma família, porque a gente trabalhava de segunda a sábado e sempre ali convivendo, lutando, batalhando. A gente ensinava eles eram criança muito assim, carente na época. E então a gente ensinava eles a fazer trabalhinho com argila, fazer pintura em guardanapo, ensinava as meninas a fazer crochêzinho. A gente fazia horta, que tinha a plantação, que colhia para a própria horta, já passava para a creche. E aí foi até, acho que durou uns 5 anos. Aí diminuiu a idade das crianças. Eles passaram até 7 anos com a gente. Aí então entrou professores, era uma coisa assim mais, com atividades assim mais estudada. E a gente, mesmo assim, a gente cuidava deles, dava atividade, mas uma atividade mais leve. Não era uma coisa assim de fazer trabalhinho. Teve casos muito legais, até os 10, que eles tinham 10 anos, a gente teve crianças muito amorosas que ficou com a gente. Teve uma criança que a gente sofreu muito por ele, porque ele pegou meningite e a gente ficou apavorado. Ele ficou mais de 15 dias no hospital e a gente ficou muito preocupado, mas graças a Deus ele recuperou. E se tem uma coisa que eu fico muito feliz é de que até hoje, aonde eles me veem, as crianças que ficaram até 10 anos, eles vêm: oi tia, você está me conhecendo? Tia daqui, tia de lá, sabe? E é muito legal. Eu acho que isso não tem o que pague. É um reconhecimento de que eles se apegaram um pouco na gente, né?
E depois, com os menores, eu fiquei no berçário, com criança até 2 anos, que também foi maravilhoso. Adorava, adoro o serviço da creche. Pena que o tempo passa e a gente não pode continuar, né? O tempo impede. Aí, quando foi em 2017, eu pedi o PDV e saí, mas até hoje me dói muito quando eu me lembro. Foi uma coisa muito legal. E a gente fazia festa com eles, sabe? Tinha festa de Natal, tinha desfile, os desfiles a gente participava, saía com eles na rua, desde quando tinha os grandes, até depois que a gente passou com os menores, a gente saía junto. Tinha festa junina, era muito legal, é um serviço maravilhoso. E a Lia, que foi nossa primeira coordenadora, ela ensinou muito a gente a tratar das crianças, a cuidar deles como se fossem filhos da gente. E foi uma experiência muito linda, porque ela também trabalhava junto, sabe? Ela não era aquela que só mandava, ela ensinava a gente, ela conversava, ela explicava como tinha que ser feito. Foi uma época muito gostosa, pena que passa muito rápido. Depois que eu saí, nunca mais eu fui lá, porque não tenho coragem de ir. Mas tenho muitas saudades das minhas amigas de agora, que mudou tudo, ficou só uma lá do meu tempo. Então mudou muito, tenho muitas saudades delas também, que a gente era muito apegada. E tinha tudo lá, o que eu gostava. Pena que não deu mais para continuar. O meu marido eu conheci na minha casa, que ele era amigo do meu irmão, estava sempre junto. Mas teve uma época muito boa que a gente ia na praça, né? Vinha o povo de Santa Gertrudes, Araras. Então era diferente de hoje. A gente esperava o fim de semana. A gente ia na estação esperar o trem, que vinha muita gente. Era muito legal. Tinha o cinema, que a gente era um divertimento, né? Hoje já tem menos coisa para os jovens. E traz muitas saudades. As festas juninas era também diferente, muito boa. É a festa do padre, a festa junina, né? Que tinha as barraquinhas, eu trabalhava nas barraquinhas. E o jardim era legal, porque era que nem uma moenda, né? Os homens iam para a esquerda, as mulheres pela direita. E lá no meio era só quem tinha namorado. Na outra parte era quem tinha namorado. Era muito gostoso, era muito bom. Pena que passou rápido. Tinha cinema, a cidade tinha mais, que nem tinha o Guina também, não sei, não é dos seus tempos. Tinha o Guinas Bar, que era muito bem frequentado. Tudo isso de bom. Eu fui vizinha na Dona Candinha, que tinha o bar, né? Era gente assim, bem simples, gente muito boa. Tinha o açougue dos Fantus, que era perto da minha casa. Tinha o Cordeiro Clube, que era muito divertido, muito bom, era muito gostoso. Era bem legal. A gente teve assim uma mocidade bem gostosa, não precisava estar saindo da cidade, como hoje, né? A criançada tem que estar indo para fora para se divertir. Não, era o povo de fora que vinha para cá para se divertir. Fui vizinha do Seu Necão, acho que eu tinha meus 6 anos. A gente veio por 3 meses numa casa aqui do lado da casa dele, porque precisou reformar a minha casa. E então ele tinha carroça, né? Ele era carroceiro. Todo dia à tarde eu esperava por ele no portão da minha casa e ele levava a gente da volta aqui nesse quarteirão de carroça. Ele era uma pessoa maravilhosa. Era um senhorzinho, olha que eu cresci, fiquei
Acho que foi pouco antes de eu casar que ele faleceu. Ele era maravilhoso, uma pessoa muito boa. Tinha o irmão dele, o seu Zé, mas o seu Zeca era mais assim, mais calado, sabe? Agora ele não, a dona Ana tinha a irmã dele, né? A dona Nica, que a turma falava. Tinha os Castelar, não sei se você chegou a conhecer, tem aquele Castelar que tem a Van, é um dos netos da dona Rosalina. Tinha a Didi, com a dona Rosalina. E também fui vizinha assim por 3 meses, mas a gente fez muita amizade, era gente muito boa. Lembro bastante que eu vinha na fábrica, na tecelagem do seu Jamil, e aqui era tudo baldio. E a minha, que hoje era minha sogra, aqui era terreno dela, e ela criava ganso, um monte de animal. Mas os gansos era a diversão. Então tinha uma porteira, eu e meu irmão Di, a gente vinha trazer café para meus irmãos e a gente catava um monte de pedra, subia na porteira e ficava atirando nos gansos, não neles, para atiçar eles. E eles vinham que nem doido por cima da gente. E a minha sogra saía brava, passava a mão numa vara e vinha pro nosso lado e ó, nós corria. Eu tinha acho que 12, 13 anos, sabe? Era muito legal. O divertimento da gente era diferente, né? Era muita molecagem. Conta você descia lá no Banco de Folha? Lá na prefeitura, quando eu morava na Carlos Gomes, a gente brincava, tem o jardinzinho, depois tem aquela descida que desce lá para a linha do trem, né? E tinha uma cerca. Então a gente pegava as folhas da palmeira, meia seca que caía, e fazia de barco. A gente sentava, mas era uma turma, tinha a Cleide Arthur, tinha 2 amigos nossos de São Paulo, tinha, quem mais que tinha? Os Leme, a Lourdes Leme, essa turma, e a gente descia naquela palmeira, a gente descia lá de cima, que tem aquele morrinho, descia lá embaixo para escorregar, sabe? E a gente passava o tempo, era muito gostoso. E foi a minha infância foi ali, que eu saí dali, eu já tinha 16 anos, aí fui morar na Avenida. Mas a parte melhor, assim, da minha infância foi ali, na rua Carlos Gomes, no Jardim Grande, no Jardinzinho Pequeno, aqui, nessa rua. E aí depois eu comecei a namorar meu marido em 69. Já fazia muito tempo, já tinha passado muito tempo, porque ele não saía lá da minha casa, era amigo, aí a gente começou a namorar. Em 72 eu casei, e aí já muda a vida, né? Muda tudo, a gente já vai. Você participou alguma coisa do coral da igreja? Cantava no coral do Padre Mário. Eu frequentava a igreja do centro, né, a igreja de Santo Antônio, e eu cantava no coral, eu e meus dois irmãos. A gente cantava no coral, era o Padre Mário quem dirigia, tinha o Padre Mário, tinha a Nésia, tinha o Wagner, tinha aquelas meninas do Araújo. Era bastante pessoas, a gente não lembra de todos, mas foi uma época muito gostosa. O Padre Mário adorava, era uma coisa que ele gostava muito, né? Então ele se dedicava muito. Foi um coral que foi cantar fora de Cordeiro, tinha assim muita gente que pedia para que a gente fosse, foi muito bom. E depois ele foi embora, eu saí antes, porque depois que eu casei, eu não fui mais no coral. Mas acho que foi o melhor coral que teve aqui em Cordeiro, foi o dele, do Padre Mário. O padeiro e o leiteiro, como eles pegavam? Inclusive meu marido era um padeiro. Era de carrinho de... Como que eu posso falar? Não era uma charrete, sabe esses carros fechados
Era uma carroça, só que era fechada não, tinha os cavalos, tudo, era muito bonita as carroças que usava. E ele entregava pão aqui em Bicaba, no Cascalho, e o padeiro era ele era irmão do Jaú, mas eu não lembro o nome dele. Depois a dona Quintilho era a esposa dele, eu lembro do nome dela. Aí ele se mudou para Americana, mas foi uma época que acho que tinha ele de padeiro. Acho que foi o único padeiro que eu conheci na época. O leiteiro era seu Anélio, que morava em frente à minha casa. Ele tinha a leiteria ali, depois foi muito tempo, mas depois ele adoeceu e fechou. Era o açougue do Carandina e a leiteria dele. E o açougue do Carandina tinha seu Écio, né? Tinha o seu Eurico, o seu Écio era ele, a dona Jandira, o Evaldo, o Lemão e a Bia, que eram os filhos dele. E o seu Eurico tinha o Euriquinho, o Marquinho, a Lucinha, o Zé. Você lembra do Zé, que a turma falava Zé do Burro, né? E depois o seu Écio faleceu, o seu Eurico ainda continuou, mas ali eu já não morava mais ali. Ali já estava se tornando assim mais loja, essas coisas, sabe? Já não tinha mais moradia, era mais loja, essas coisas. Dona Ward. A Dona Ward, trabalhei para ela, que eu ia lá fins de semana, era uma pessoa maravilhosa. Eu lá vivia na casa dela, fiquei muito tempo assim. Não era que eu era uma funcionária dela, é que a gente era vizinho, muito apegado, então o tempinho que eu tinha eu ia lá ajudar ela, porque ela ficou sozinha, né? O seu João faleceu, e então eu ficava lá com ela. Depois eu me mudei, aí já me afastei mais, mas fiquei muito tempo, frequentei lá. Muito tempo. O que você fazia com ela na época? Na época, O que vocês faziam? a gente fazia crochê, eu ajudava ela na loja, ajudava ela, às vezes tinha alguma coisa assim, uma limpeza para fazer, eu ajudava, sabe? Era tudo coisa assim, coisas de casa mesmo, caseira aqui. A mãe ajudou na Dona Marta também? Na Dona Marta a gente viveu muito tempo lá. Que ela morava lá no fim, lá perto da casa do Tambaú. E depois que ela mudou para cá, que eu não vim mais. Mas ajudei muito tempo lá. Mas mais era para ficar com a Martinha, sabe? Com a filha mais nova. E eles também não saíam da minha casa. Eles se acostumaram tanto com a minha mãe, eles gostavam muito da minha mãe. Então a gente só se afastou mesmo quando eles mudaram. Conta quem era a Dona Marta. A Dona Marta era uma pessoa muito especial. Ela era uma mulher muito amorosa, ela era prestativa, ela ajudava muita gente, não era de sair contando, falando o que ela tinha feito. Era uma pessoa muito boa, um coraçãozão. Inclusive, quando minha mãe ficou doente, gente, eu devo muito para eles. Muito, Seu muito. Jamil. Seu Jamil eu já tinha assim, sabe quando você tem? Era uma pessoa boníssima. Mas eu já, acho que por ser menina, né, eu já tinha assim mais receio. Parecia assim que ele era uma pessoa diferente, sabe? Com toda a bondade dele, mas não sei se a gente criou nele como eu posso te explicar? Eu não sei como te explicar, uma pessoa assim que intocável. Mas eu tinha muito respeito, gostava muito dele, ele era muito amoroso, era uma pessoa boníssima. É que a gente, né, já tem mais, mas do resto não, com eles era, acho que você ouviu falar muito, né, que ele era uma pessoa assim, para mim ele era muito importante, entende? Então eu já tinha mais, mas é uma família que eu devo muito. Muito, muito. Devo para ele, devo para o Walter Maluf, não sei se vocês conheceram. Fui vizinha dele. Quando eu tive minhas meninas, gente, eu falo sempre para ele. Ele fica muito bravo, sabe?
Ele fez para mim o que um pai não faria. Nossa, eu tenho muito, muito, muito que agradecer. Sempre que eu vejo, eu falo que ele é maravilhoso. Dr. Morelli foi também uma pessoa que entrou na nossa vida. Ele jogava futebol com meu marido e ele todo dia, do dia que, assim, uma semana que eu fiquei no hospital para ter meus nenê, aí desse dia até, eu acho que elas tinham uns 6, 7 anos, todo dia, gente, ele ia consultar elas para mim. Todo dia ele passava cedo e de tarde, sabe? Uma vez para você internar ela, nossa, ele foi, eu nem tenho palavras, não tenho nem o que falar. Foi uma pessoa maravilhosa. E os neném eram gêmeos? Gêmeos. Que Deus me deu. Olha, gente, eu não podia engravidar, sabe? Casei sabendo que eu não ia ser mãe. E veio. Passou 2 anos, fiz tratamento e Deus me deu elas. Pequenininha, essa aí era uma esquinha da mãe, 2 quilos. Mas lutei, gente. Não é fácil você criar gêmeos, não é. Eu não tinha mais mãe, não tinha assim quem me ajudasse, minhas cunhadas trabalhavam. Mas foi uma coisa que eu não reclamo até hoje. Nossa, para mim é a maior bênção que Deus me deu, sabe? E foi 6 anos que eu me dediquei para elas dia e noite. 6 anos ali com elas. E mais valeu. A outra era mais doentinha, a Fernanda, ela tinha bronquite, então era mais assim, doentinha, mas graças a Deus, Deus pôs gente boa no meu caminho e foi onde meu marido, coitado, eu precisei sair do emprego, ele trabalhando no banco e ganhava pouco, não era aquele salário, né? Então a luta foi grande, eu fazia crochê, tricô para fora. De noite, o pouco que elas dormiam, tinha noite que eu corria para o tanque lavar roupa, porque aquele tempo era fralda de pano, corria lavar roupa, ou quando eu não tinha roupa para lavar, eu corria para fazer alguma outra coisa que tinha para fazer. Sempre, sabe, lutando. E então, hoje eles já não vivem mais aqui. Seu Arnaldo da padaria, eles iam, coitados. Eu tinha fralda, mas não era um caminhão de fralda, né? E nenê pequenininho, eu não podia deixar molhado. Então eu gastava 60, 70 fraldas por dia lavando. E não sei que tinha dia de chuva, peguei uma época de chuva e eles vinham buscar para pôr embaixo do forno para secar as roupinhas do meu nenê. Que foi outra coisa também que foi uma bênção, porque como que eu ia poder me virar sem fralda, né? Então foi tudo gente muito boa, gente, no meu caminho, muito, muito. Eu falei, eu só tenho que agradecer mesmo essas pessoas, sabe? Sou muito grata por muita gente que me ajudou. É muito, às vezes eu começo a pensar, eu falo, como Deus é bom, né? Põe coisas boas no caminho da gente. Então, quero falar das minhas netas, né? Que depois ela teve uma filha, a minha neta Luísa, e a minha outra filha tem a Samara, que é filha de coração, mas é uma pessoa que a gente ama muito, muito. Hoje ela está em Campinas fazendo estágio. Ela faz estágio lá no Boldrino, ela vai ficar lá 2 anos. Ela não está mais morando aqui, mas ela vai ficar 2 anos fazendo estágio lá. E a Luísa está aqui com a gente, estuda na Uniararas Pedagogia. É meus 2 tesouros também, que eu tenho. Eu quero agradecer o Adnan, porque também eu mais saí porque eu já não estava bem de saúde e eu não podia ter saído na época que eu precisava. Aí então ele falou, não, Lê, espera mais um pouquinho, continua afastado,
Ele falou, e assim que o PDV abrir, eu te chamo. E foi onde me ajudou, porque senão eu ia ter que sair a seco, né? Sem nada. E aí eu me afastei. E eu quero agradecer muito ele, que ele foi uma pessoa muito boa, muito compreensiva, muito amiga. Quero agradecer à Secretaria de Cultura por ter lembrado de mim, uma pessoa tão, né? Quero agradecer muito, fiquei muito feliz, fiquei preocupada em não poder corresponder, mas fiquei muito feliz, gente. Muito obrigado de coração para vocês, viu? Eu acho que eu não merecia tanto, mas tudo que eu fiz nesses 37 anos foi com muito amor, muito amor. Eu gostei muito. Sabe, eu gosto muito de criança e gostava muito deles, mas eu tive a recompensa. Você sabe que às vezes eu fico até assim, que agora que a gente hoje tem pastel, então eles veem, eu aqui às vezes eu nem conheço mais, porque passou muito tempo, né? E eles, ai, tia Lê, que saudades. Teve uma menina que eu vi ela quando ela saiu, passou um tempo, acho que passou uns 8 anos eu tornei a ver. E depois eu não vi mais. Quando foi? Faz acho que 1 ano. Ela veio e eu não conheci. Ela entrou assim, tia Lê, que saudades. E já chorando, eu não aguentava mais, eu te procurei tanto, que saudade. Desculpa, que saudades que eu tinha de você e não sabia como te ver. Então isso pra gente é mais do que um presente, é mais do que um pagamento, você entende? É sinal que a gente correspondeu a eles, né? E eu fui muito amiga. O Márcio Cabrini, que hoje é falecido, gente, era meu filho. Aquele foi meu filho, assim, de coração. Sabe, eu não comento, assim, porque os outros que ouvem vai falar, então tinha preferência, né? Não tinha. Mas ele era muito apegado, sabe? Muito, muito, muito. Teve crianças que eu perdi por causa de droga, com morte muito feia, muito, muito. É tudo coisa que você sofre como se fosse a mãe.